Boa noite, meus amigos, minhas amigas do trânsito. Iniciaremos mais uma brilhante live, né, aqui no nosso canal do Facebook. Hoje terei a honra de receber o meu amigo, o meu professor Eliseu Ruiz, né, da Escola Cevat, sócio proprietário, especialista em trânsito do Cevat, da Escola Cevat, Escola Pública de Trânsito, em São Paulo, unidade de São Paulo e Guaratinguetá, né? Então, hoje vai ser uma honra, nós iremos discorrer um tema bem pertinente, que é a importância, né, do conhecimento em legislação específica para o profissional, né, do transporte escolar, do condutor escolar. Está chegando aqui as pessoas, nossos amigos, as nossas amigas do trânsito. Estou diretamente de Adamantina, São Paulo, pela Motiva Trânsito, cursos e treinamentos, que irá fazer a live com o professor Ruiz do Cevat. Então hoje teremos uma live entre Motiva Trânsito, cursos e treinamentos e Cevat. Minha esposa aqui, Eliana Franco Furtado, está aqui presente. Muito obrigado, Eliana. Um beijão para você. A nossa amiga especialista em trânsito, a Carmen Moreno, também faz parte do corpo docente da Cevat, né? Boa noite, Carmen. Muito obrigado, viu, por você estar nos prestigiando aí com a sua audiência. E participe aqui com o nosso mestre Ruiz. Zuleika também está aí, a instrutora, a grande profissional da área de trânsito aí, está aqui com a gente também. Ela é amiga do nosso amigo em comum, o professor Ruiz. A Carmen está dizendo que travou aqui. Vão falando, pessoal, o que está acontecendo aí de repente, né? Dá um ok se a imagem travou, voltou. Kleber Silva está entrando na live, grande amigo, instrutor. Forte abraço, Kleber. Então hoje iremos iniciar uma live aqui com o nosso amigo, o professor especialista em trânsito, professor Eliseu Ruiz, aí de São Paulo, da Escola Cevat, né? Cevat, que tem unidade ali próximo do metrô Carrão, uma grande referência. E nós iremos ter esse prazer aqui de conversar com o mestre, com o professor, né? Eliseu Ruiz. A Carmen está dizendo que já voltou, né, Carmen? Graças a Deus, né? Tudo ok, o Leite está dizendo, a Eliana também. Que bom, que ótimo. É só verificar se o professor Ruiz já está aí. Professor, vou olhar aqui. Se o senhor tiver, eu já envio o convite. O professor ainda não chegou. Mas é questão de minutos, isso é normal no Facebook, né? E vamos que vamos. Boa noite às pessoas, amigas e amigos que estão chegando. Muito obrigado. Quem puder compartilhar nos grupos dessa live, daqui uns 5 minutos, 10 minutos, puder compartilhar, melhor ainda, porque vai ter alcance para mais grupos de instrutores, de profissionais do setor do transporte e do trânsito. Quanto mais pessoas, a oportunidade de compartilhar é melhor pelo fato que alcança mais pessoas nesse momento ao vivo. Obviamente, quem está trabalhando nesse momento ou tem algum compromisso que não tem condições de assistir ao vivo, a gente entende perfeitamente, mas vai ficar aqui salva no Facebook, né? E depois, posteriormente, eu vou compartilhar no meu canal do YouTube, que é Instrutor Eduardo Febraio. Quem quiser se inscrever lá, fiquem à vontade. Instrutor Eduardo Febraio, lá no meu canal do YouTube, ok? Claudemiro, boa noite, olá, tudo jóia com você, meu amigo instrutor, grande profissional, muito obrigado. Nivaldo Pereira, grande amigo, instrutor da Sambaíba, né? Aí em São Paulo, Zona Norte. Muito obrigado pelo prestígio da amizade de vocês, Nivaldo. Carmen Moreno, Claudemiro, todos os amigos, Eliana, minha esposa, Kleber, Carmen Moreno, todos que estão aí presentes, muitíssimo obrigado. Antônia Maria, estou voltando aqui, conversando com o professor Ruiz. Ele não está me visualizando ainda, mas acredito que daqui a pouco já está me visualizando. Boa noite, Antônia, boa noite, Kleber, boa noite, Adriano Maciel. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência, da sua amizade. Estamos aqui hoje em Adamantina, São Paulo, pela Motiva Trânsito, cursos e treinamentos. Iremos conversar com o grande mestre aí, o nosso amigo, o professor Eliseu Ruiz, sócio proprietário da Escola de São Paulo Cevat, que tem a unidade ali perto do metrô Carrão e a outra unidade em Guaratinguetá. A Cevat é uma das maiores e melhores escolas públicas de trânsito. Inclusive já fiz cursos lá, eu recomendo quem está querendo iniciar aí no trânsito como instrutor, examinador de trânsito,
diretor-geral, diretor de ensino, além dos profissionais aí que moram aí na região, que vão precisar fazer o curso especializado, né? Que é transporte coletivo de passageiros, o produtos perigosos, que é o MOP, transporte de emergência, transporte escolar, que é o tema que nós iremos abordar aqui hoje, e o carga indivisíveis também. Então a Cevat oferece todos esses cursos, além do mais cursos para os instrutores de trânsito, os cursos de 40 horas especializados, tanto na formação como na atualização. É um corpo docente que eu recomendo, são professores de alta performance e vai agregar valores na vida do profissional que fizer o curso no Cevat. Tá ok, pessoal? Iremos aqui aguardar aqui, se o professor já entrou aqui. Claudomiro, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Nivaldo Pereira. Vamos ver se o professor Eliseu Ruiz já chegou. Ainda não está. Acontece. Professor, se o senhor estiver me ouvindo, visualizando, dá um ok, boa noite. Qualquer coisa aí o senhor entra na minha página, tá? Ele falou que entrou e não conseguiu visualizar ainda. Hoje nós fizemos um teste aí por volta das 17 horas, deu tudo certo, ele conseguiu entrar na minha página, visualizou. Agora parece que ele já está ok, está aqui já, eu já vi, visualizei. É que demora um pouquinho, né? É normal. Mas não está aparecendo, deixa eu ver. Agora vai aparecer, né? Deixa eu ver. Aí. Tranquilo, só conectar com isso que já logo o senhor está aqui. Isso é meio complicado mesmo, demora um pouquinho. Não consegui, novamente vou tentar. As pessoas que acompanham a minha live aqui já sabem que funciona dessa forma. Eu sugiro, professor, que o senhor talvez saia, depois volte. Deixa eu ver tentar aqui. Acho que agora eu vou conseguir, professor. Agora vai dar certo. Ok, ok. Boa noite, professor Ruiz. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Na verdade, é uma honra para mim. Já é a segunda live que nós fazemos. O senhor concedeu aí a sua ilustre presença o ano passado, aí no início da pandemia. Já fez um ano e nós estamos aqui retornando aqui. Para quem não sabe, o professor foi meu professor lá atrás, na formação há mais de 20 anos, né, Detran de São Paulo. Na época lá ele não tinha se aposentado ainda, tinha muita lenha para queimar naquela ocasião, né? E o professor hoje é sócio proprietário da Cevat, uma grande escola de São Paulo, Escola Pública de Trânsito, no qual tem 2 unidades em São Paulo, próximo ao metrô Carrão, e na cidade de Guaratinguetá, não é isso, professor? Se estiver errado, me corrija. E temos aqui amigos aqui, o Ruiz, a Carmen Moreno, que faz parte do seu corpo docente, aí, a grande profissional, que também inseriu o tapete pedagógico lá de trânsito, está aí também. O Nivaldo da Sambaíba, a Sandra Machado aqui da minha região, da cidade de Parapuã. O Fábio Fischer, que é lá de Erechim, está aí também. Minha esposa Eliana, Claudemiro, a sua amiga aí, a Zuleika, sua amiga pessoal, Zuleika, ela está transmitindo um abraço. Kleber, que foi seu aluno aí, foi comigo na mesma turma escolar. Enfim, Adriano, Nivaldo Pereira, Sandra Machado, Fábio Fischer, Fábio Freitas, do canal Infobus do Rio de Janeiro, grande profissional do setor de transporte rodoviário. Enfim, todos que estão entrando vão entrar. Boa noite, professor Ruiz, seja bem-vindo. Faça as suas considerações iniciais. Fique à vontade. Boa noite, professor Eduardo. Eu quero aqui agradecer a seu convite, que para mim foi motivo aí de orgulho, ainda mais numa matéria que eu conto a história que eu passei, né? Eu cheguei em 81 lá no Detran. Em 83, eu fui convidado para integrar o grupo de educadores de trânsito, e nesse ano ali já estava sendo preparado uma legislação estadual para que profissionais de transporte escolar fosse obrigado a fazer um curso, né? Então, nós temos lá
desde 1984, onde começamos a dar os primeiros passos na formação desses profissionais. E essa é uma história que nós vamos estar trazendo aqui um pouco dessa experiência para os nossos... Deu uma travada, mas vai voltar, é assim mesmo. Agradecer toda essa... Deu uma travadinha, voltou. Voltou. Quero agradecer todos aí pelas menções, e tem um monte de gente aí que seria injusto eu falar e citar nome, mas tem um grupo aí muito interessante, inclusive alunos nossos, amigos nossos. Sim. Então, agradeço Uma pessoa que entrou aí, Ruiz, com todo respeito, aí, desculpe interromper, o Irineu Barbosa, trabalhamos no mesmo grupo, Constantino, em São Paulo, foi motorista, foi cobrador, motorista, instrutor de treinamento, instrutor de trânsito. Irineu Barbosa, Carlos Américo, grandes pessoas aí, é da época do Aboane também, do nosso ilustre amigo, deputado federal, que na época era o sargento Aboane, professor lá, seu parceiro também, de sempre, né? Está aí também. Então, pessoas que te respeitam muito, te admiram muito, que foram seus alunos, né? E amigos nossos em comum também, né? Com certeza. É muito bacana. Com certeza. Então, eu agradeço. Eu pude aí já observar uma série de cumprimentos, de elogios à minha pessoa, e, obviamente, como eu sempre falo, né, eu sou um que estive aí pegando esse bastão lá em 83, e hoje, com 62 anos, eu já tenho aí uma alegria de ver instrutores que alcançaram e até superaram o meu conhecimento. Tenho essa humildade de saber que tem muita gente boa no mercado, gente que está trabalhando na formação e levando a consciência de profissionais, não só o transporte escolar, os profissionais em trânsito e transporte, e isso me alegra. E boa parte do pessoal que está ouvindo aí são educadores, pessoas que estão aí na frente, na batalha, né, do dia a dia, indo para a sala de aula, sendo guerreiros e guerreiras que levam um conhecimento para mudar as pessoas, né? Então, agradeço um a um aí que fizeram referência à minha pessoa, e a CEVAT, como você falou, professor Eduardo, está à disposição. Tem aí, eu vi uma menção do Irineu, né? Que falou que pretende chegar lá no nosso trabalho. Só lembrar aos colegas aqui, nossos ouvintes, clientes, que a CEVAT voltou à atividade, né? Como outras credenciadas do Estado de São Paulo, devido aí o governador declarar aí uma fase que permite a gente trabalhar. Então, eu tenho aí 40 anos de carreira na área trânsito e transporte, começou lá em 81, quando eu ingressei na Polícia Militar, e nessa área eu atuei não só antes de começar a trabalhar na formação, que não havia, ali de 81 para 84, eu trabalhei também na fiscalização desse pessoal, né? Nós tínhamos trabalhos de fiscalização, inclusive exclusivos. Às vezes a gente ia para a rua com propósito, tinha que levantar muito cedo, 6 horas tinha que estar na unidade, porque a gente chegava na escola com o pessoal chegando, com os escolares, era um momento de fiscalizá-lo e facilitaria o trabalho de verificação, né? Então, nós vamos contar um pouco dessa história aí com os nossos ouvintes aí, com você, professor Eduardo. Eu já volto para o senhor, professor. Para quem está entrando aqui agora, que de repente não conhece o Ruiz, eu sei que a maioria conhece. O professor Ruiz foi policial militar, né, no estado de São Paulo, e trabalhou por muitos anos no Detran de São Paulo, na época no Ibirapuera, no qual ele fazia parte da divisão de educação. Naquela época, era a época do Código Nacional do Trânsito. Então, o professor, vocês sabem que é mais antigo, que atua em autoescola, sabe que naquela época não tinha o curso teórico, instrutor teórico, só prático. Então, o professor Ruiz, pioneiro entre ele e os outros da equipe dele na época,
eles ministravam os cursos de instrutor, diretor de ensino geral, né? E os demais que existiam na época, já existia, mas, detalhe, curso teórico era só divisão de educação do Detran. Além do interior de São Paulo, eles iam itinerante, ele e o outro corpo docente do Detran iam ministrar os cursos de formação dos instrutores da época, né? E também ele ministrou o curso de transporte escolar em 1983, pessoal. Então, o professor Ruiz tem um vasto conhecimento, uma história muito belíssima, uma belíssima história, com bastante conteúdo relevante, muita história aí de superação, pelo fato que, imagine, anos 80, o trânsito, não existia internet, o trânsito era outra dinâmica, né, professor? E ele pegou pedreira, né? Pegou pedreira. Tipo assim, não tinha quem ele recorrer, né? Eles tinham que se virar ali e cada dia era um aprendizado novo. Claro, até hoje mas eu digo que hoje nós nos espelhamos nele, no Alboan, nos demais aí, mas tem muitos que são especialistas hoje, até tem mestrado, mas nessa época ou não tinha nascido ou atuava em outra área que não era trânsito. Então, ele foi o nosso mentor aí, o nosso mestre, por isso nós chamamos carinhosamente. Todos que estão na live, que conhecem ele, sabem da trajetória brilhante como ser humano que é, humilde, educado, cavalheiro, um verdadeiro mestre mesmo, em todos os sentidos da palavra mestre. Ele nem tem essa vaidade, ele nem gosta disso. Ele é uma pessoa muito simples, mas tem um grande know-how. Quem conhece ele pessoalmente, que está nos assistindo nesse momento, sabe que eu não estou exagerando, pelo contrário. Então, eu conheço o Ruiz há mais de 20 anos e eu sei do conhecimento, do know-how que ele tem e sempre está disposto com a sua dignidade, com a sua honestidade, com a sua capacidade de entender, exercitar empatia com as pessoas, com os alunos, professores. Então, ele sempre está compartilhando conhecimento. Então, de suma importância, eu vou devolver a palavra para ele, porque a live hoje só vou direcionar, mas ele vai falar também, né, Ruiz? Acabou de falar, mas vai complementar o primeiro tópico, se você me permite, é referente à história do transporte, né? Você deu umas pinceladas, mas o que você lembrar aí é tão importante que é uma aula dentro de uma live, né? Claro que não é uma aula igual na escola, é uma pincelada, né? Ele vai falar assim tópicos, mas vai ser de suma importância e relevância. Quem tiver um papel e caneta pode anotar, e quem quiser fazer alguma pergunta dentro do contexto, fique à vontade. A participação de vocês vai nos honrar muito. Ruiz, a palavra é sua, meu irmão. Bom, eu quero aqui começar a nossa história de transporte escolar no Brasil e quero crer que nem eu era nascido quando tinha os primeiros passos de transporte escolar no território nacional. Não, ele não era, não estava dentro da legislação. Ele começa ali no começo do século XIX, quando aquelas famílias mais economicamente mais estáveis, eles levavam seus filhos para a escola e iam buscar, lógico. Então, isso começou uma circulação de pessoas, ou mais os pais do que mães, não é? Eu não sou machista aqui, era uma sociedade mais machista e não conseguia a mulher dirigir. Então, no começo ali, isso inclusive conta a história. Deu uma travadinha, mas daqui a pouco volta. É normal. Estou sendo ouvido? Sim, agora voltou. Tranquilo, faz parte. Opa! Voltou. Então, voltou. Só para recuperar, então, aquela família que tinha mais recursos, porque quem não tinha, como conta a história, ia como para a escola? Eles eram levados pelos pais a pé, né? Se tivesse uma distância um pouco maior, era transporte mesmo coletivo. Ou até a bicicleta era muito empregada naquele tempo para o transporte, né? Então, aí começa os primeiros passos. A sociedade vai evoluindo, eu estou pegando aí em várias partes, e chega o tempo em que a mulher, a doméstica, ela começa a migrar para o trabalho profissional, quer dizer, ela começa a sair do lar. Nesse tempo, aquela mulher que levava e dava assistência no lar, levava para a escola, ela tinha N atividades, ela
começa a sair do lar, ela começa a ter ocupação muito o dia todo e aquela coisa toda, e começa também algumas pessoas, tipo assim, a sociedade já está mais equilibrada economicamente, onde até as pessoas da classe média e baixo ter recurso e continuar levando os seus filhos. E nas cidades, nas vilas, nos bairros, muitas vezes o que aconteceu é o seguinte, eu estou levando meu filho naquela época, ou minha filha, e o Eduardo Febrai é vizinho da região, falou, porra, você está levando seu filho? Eu falei, estou. Você não quer levar o meu? Levo, não tem problema, você é meu amigo, meu vizinho. E começa um movimento muito forte, diário, de levar crianças para a escola e ir e vir. E essa coisa começou sem uma regulamentação, e isso começou a trazer transtorno, em termos até de trânsito nessas regiões escolares, e não havia uma disciplina, as pessoas não tinham uma cultura para isso. Havia risco também, porque não tinha nenhum conhecimento técnico, o veículo não era reconhecido, e aí a autoridade começa a se preocupar, como em outras atividades que nasceram na sociedade mundial, com sua regulamentação. Então, nós vamos ver que o transporte escolar, na lei, no Código Nacional de Trânsito, no artigo 46 do Código, né, a Lei 5.108, ele prevê já o trabalho e o reconhecimento da regulamentação do transporte escolar dentro do território nacional. E o artigo 102, porque antigamente nós tínhamos o Código e o Regulamento de 68, Regulamento do Código Nacional de Trânsito. Caiu, se conectou, mas vai voltar, Ruiz, fica tranquilo, eu vou te adicionar novamente. Nós temos aqui o nosso amigo, proprietário da Impacto Trânsito de Araçatuba, Gladson Marçalobre. Muito obrigado, Gladson, pela presença. O Celita Lima, grande amiga, está aqui também, presente. Paulo Roberto está aqui também. Dirce, Everson Vieira, Tadeu Pinheiro, Fábio Freitas, da Infobus, canal Infobus, está aqui novamente. Aqui vou convidá-lo novamente. Ruiz. Estou adicionando o Ruiz, tranquilo. Vai retornar novamente. Faz parte, professor. Vamos continuando aqui. Só antes de iniciar, vamos transmitir um abraço para o nosso amigo lá da Impacto Trânsito de Araçatuba, o Gladson Marçalobre, nosso amigo, no qual eu faço parte do corpo docente lá, embora estamos em pandemia, estou afastado, mas acredito que ainda faço parte, né? Flávio Fagundes está aí também, o Alvino, Marcelino, e, enfim, todos os nossos amigos. Fábio Freitas está aí, do canal Infobus, lá no YouTube. Eu peço para as pessoas se inscreverem no canal do Fábio, lá do Rio de Janeiro, um grande profissional, está fazendo um grande diferencial no canal dele, viu, Luiz? É um canal de qualidade, sempre orientando os motoristas. Fábio Freitas é uma pessoa bacana. Vamos prestigiar ele aí. Viu, pessoal? Então, Luiz, retomando, desculpa aí, caiu, mas é normal. Está chegando também o nosso grande amigo especialista em trânsito, nosso irmão, Josimar Amaral, lá do Espírito Santo. Ele deve estar chegando na casa dele agora. Ele estava fazendo cursos, formação, atualização com os agentes de trânsito, ele com o seu amigo e sócio, nosso amigo Coronel Ordeli Saavedra, lá do Rio Grande do Sul. Ele estava naquele frio lá, Luiz, danado. Está aí nosso amigo Josimar Amaral, grande referência em trânsito no Brasil. Forte abraço, Josimar. Obrigado pelo prestígio da sua amizade. Retomando aqui para o nosso professor Ruiz, Flávio Fagundes, forte abraço. Grande palestrante aí de motivacional, em vendas. O cara é fera na região aqui de Bastos, Rancharia, Assis, Ourinhos. Grande abraço, Flávio Fagundes, meu irmão. Professor Luiz, a palavra é sua. Vamos lá. Então, como eu estava falando, só para retomar, o artigo 46 do Código Nacional de Trânsito previa já esse profissional, e o artigo 102 do regulamento também. Então, nós começamos em 66 ter uma regulamentação que ela se complementa com outras normas. Por quê? A gente tem que lembrar que o transporte escolar previsto no antiga norma de trânsito e atual, ela foi delegada a sua execução
para os estados. Os estados, eles regulamentam o veículo e o condutor. Tá? Através de portarias, né? Na época, né? Acho que a primeira portaria, através de portarias, né? Na época, né? Sim, na sim. Época, por estado, portarias. Isso. Porque Só foi, que... na sua época foi em 83, é isso? A sua portaria, né? E... Portaria 1331 de 83, né? 1331, né? A 1436/84, ela que disciplinou o curso. Veja bem, professor Eduardo, nós temos que lembrar que outras portarias que regulamentava no estado de São Paulo, em outros estados também, a questão de como um veículo se transforma em escolar. Então, uma portaria, quando fala matéria escolar, nós vamos ter uma grandeza de legislação, né, que ela atinge o veículo, a regulamentação do veículo e a regulamentação do condutor no estado de São Paulo começa em 84. Está aí a portaria 1436/84, que começa, foi aí uma regulamentação, né, que foi motivada por quê? Porque naquele tempo, ali em 83, 82, aqui na capital de São Paulo, tivemos 3 acidentes fatais. Inclusive uma, para quem muitos talvez não saibam, né? Eu cheguei esse tempo, viu, aos ouvintes e ao professor Eduardo, que a Veraneiro, aquela GM Veraneiro, era formada em escolar. E o condutor, ele estava num aclive, quando ele parou o veículo, e não puxou direito o freio de mão. Esse veículo veio para trás, ele bateu e a porta estava entreaberta, a criança foi lançada na calçada e caiu e foi a óbito. Esse, entre mais 2 acidentes que naquele tempo foi fatal. Então, preocupado com isso, o doutor Vidal, né, é o delegado que ficou do Detran. Tive a honra de conhecê-lo, o doutor Cílio Vidal, foi delegado do Detran, né? Então, ele baixou uma portaria no estado de São Paulo obrigando. Por quê? Porque a legislação da época sobre transporte escolar, ele não tinha nenhuma menção sobre o condutor, a qualificação do condutor, tinha a qualificação do veículo, disciplina para enquadrar ele como um veículo escolar, registro, adequação. Só veículo. Exatamente. Então, na época era só com o veículo, não com o condutor, né? Então, aí o que acontece, que nós estamos contando. Então, em 94, tivemos uma norma que obrigou os profissionais do Estado de São Paulo a ir para a sala de aula e se formar. Nesse momento... Portaria 955, né? Portaria 955. A portaria 955 de 94, né? Essa aí é para regulamentar o veículo. Para regulamentar o condutor é a 1436. Essa é do curso. Essa é do curso. E quero registrar aqui a todos que me ouvem, que é a história que eu passei. Nós, de 84, começamos a formar profissionais de transporte escolar no estado de São Paulo. Eu viajei muito, não só na capital, porque o Detran, naquele tempo, por força do CNT, ele não delegava, não tinha uma abertura para empresas se credenciar no estado de São Paulo. Isso ocorreu ali no período de 92, né, com a famosa portaria 12 do Detran. Né? Tem uma portaria que começou a credenciar a empresa. Até então, não havia. Então, veja, o CONTRAN foi regulamentar esse curso, profissionalizar ele a nível nacional, pela resolução 789/94. Foi lá em 13 de 12 de 94, quando tivemos um curso de 40 horas, porque nossa portaria era de 24 horas. A formação do curso foi reunido ali na educação de trânsito profissionais para estabelecer quais as matérias que fazia parte do currículo de formação e também a carga horária. Então, foi estabelecido que era um curso de 24 horas. 10 anos depois, o CONTRAN baixou essa 789/94 e passou a carga horária para 40 horas. E aí... Coincidência, em 94... né? 789, mesmo número, né? Coincidência, mesmo número da 789-20, né? 2020. Da resolução, né, no caso.
Exato, exato. Porque ele é de 94. Então, esses arquivos a gente vai tendo na nossa máquina aqui, né, nossa história. Eu passei para o professor Eduardo, agora pelo fim da tarde, a minha credencial de formação de profissional, eu me formei também, e lá eu quero registrar... 84. Hã? 88 que eu me formei. Eu quero aqui registrar a todos que me ouvem, que naquele tempo não havia instrutor teórico. Os centros de formação não existiam, era autoescola. Não. O instrutor era formado para dar aula prática. A gente formou muito instrutor e era prático, não tinha o teórico. Exatamente. Tinha o exame teórico, mas não tinha esse espaço que hoje tem, curso de 45 horas e tal. O aluno ia lá na autoescola e fazia uns testes. Pegava lá uma apostilinha, ele estudava em casa, fazia um teste lá depois de leitura, ele voltava, e ali o pessoal mensurava. Vai para exame que você está bem. Então, não tinha o papel de instrutor teórico. Mas Oi? Não, só para aproveitar o gancho, quando eu me habilitei, nos anos 90, início dos anos 90, eu fiz uma prova de 20 questões, a prova teórica no Detran, onde era na época no Ibirapuera, uma prova de 20 questões, mas eu estudei em casa o livro, não tinha curso teórico. Só as aulas práticas, eu fiz 2 aulas num Fusquinha, né? E depois eu me habilitei. E detalhe, quando eu fiz, no início do ano 2000, o curso de formação de instrutor de trânsito, eu lembro que na legislação da época, já era o CTB, tinha acabado, faz 2 anos que estava em vigor, era o seguinte, quem tinha ensino médio, como eu já tinha, o meu certificado saía instrutor teórico, técnico e prático de direção veicular. Quem só tinha o curso, a formação fundamental, no caso, o antigo ginásio, 8ª série na época, só poderia adquirir o certificado de instrutor de direção veicular. Depois isso mudou, que eu não me recordo qual resolução foi agora, acho que foi a própria 168, né? Eu acho que 2004, né? Não, a primeira resolução que tratava da matéria da formação teórica e prática era a 74/98. Isso. E a portaria 47/99 do Denatran. Essas duas normas exatamente. Reorganizava a formação desses profissionais. Aí foi a obrigatoriedade dos instrutores, todos que iriam fazer, o pré-requisito seria há 21 anos e ter a formação nível escolar, ensino médio. Caso não tivesse ensino médio completo, não poderia mais fazer o curso de formação de instrutor, né? Isso foi depois de 2000. 2007, 2006, se não me engano. Quero recordar aqui a todos que em 81, quando eu cheguei no Detran, o instrutor era formado por o ensino, naquela época, chamado primeiro grau. E o diretor, segundo grau, que é o fundamental. A lei permitia a 734, né, 581, que resoluções que tratava da formação de profissionais e formação da primeira habilitação, adição tal. Então, isso é aquela história lá do passado. Mas o transporte escolar, ele tem essa retrospectiva, e depois nós vimos aí com o Código de Trânsito, né? Eu estou falando de uma legislação do passado, e aí o artigo 145 do Código, ele prevê os cursos de especialização, e aí a coisa começou a pegar um outro norte. Nós vamos ver as primeiras resoluções do CONTRAN, o curso para coletivo e para escolar, tudo, aí ficou esse intermédio de 98 até 2004, quando a 168 ela concentrou todos esses cursos tratando como curso de especialização, porque antigamente o MOP, o escolar, que eram os cursos iniciais, a gente já falou uma live sobre produtos perigosos, a 640/85 é o primeiro curso, hoje chamado especializado, que era do MOP, reconhecido pelo CONTRAN. E era o Senai o detentor desse conhecimento e desenvolvimento. Eu fiz o Senai, a formação minha, do MOP. Foi Senai, no Conde José, ao lado da extinta Faculdade São Marcos, na Avenida Nazarelli, né? Isso. Então, e o escolar,
escolar, a primeira regulamentação foi em 84, no estado de São Paulo. Né? Eu não estou aqui me engrandecendo, mas foi o estado. E por que São Paulo tá? Porque São Paulo começou a apresentar problemas nas relações entre o transporte escolar, o sistema viário e o cliente, que é o transportado, né? Então, por isso. E aí, a gente chega na 168, dá 168 para cá, fica fácil, porque esmagadoramente quem nos ouve aqui, a não ser quem não estiver afeto à carreira de educador, ele desconhece um pouco, mas o resto, todo mundo tem uma afinidade. O que aconteceu, principalmente a resolução 168 de 2004, ela exigiu, naquele tempo, em 2004, que instrutores eles migrassem para D, porque não havia exigência na formação. Os primeiros instrutores, eles tinham quando começou em 92 os primeiros credenciamentos, nós credenciamos mediante a formação do cidadão para MOP escolar. Então, a gente liberava de acordo com o currículo que ele mandava para a gente. A empresa mandava para se credenciar, a gente analisava e dizia qual é a capacidade de cada instrutor, que ele tinha sua formação, além da formação alguma coisa. Por exemplo, a pessoa é instrutor ou instrutora com psicologia, formação de psicologia. Então, a matéria dentro do transporte escolar que era pertinente a isso, a gente liberava esses profissionais que tinham, ou algum pedagogo que tinha uma formação lá daquela psico... eu não me lembro bem a matéria. Né? Psicopedagogia, né? Na psicopedagogia? Eu não tenho afinidade, mas era liberado pessoas que tinham esses requisitos, né? Instrutor de trânsito, legislação, liberava tal. Mas foi a história do passado, até que nós, em 2004, teve o divisor de água, onde teve que um monte de instrutor se adequar à norma. E a adequação era passar da sua categoria para a categoria D, para ele poder, inclusive, fazer o curso e para ele poder continuar na carreira. Então, nós tivemos essas alterações desde o início aí no começo do século XIX, a decorrência até 66, com a imposição, as normas, e aqui eu faço um registro, tanto no passado quanto no presente, que a legislação do transporte escolar ela é prevista no Código, não tem isso nenhuma como contestar, está lá, previsto, hoje com um capítulo próprio, né, que é o 13. Quatro artigos, né, o 13. Exatamente. 36, né, o 36, 37 e 38. Agora é 39, né? Exatamente. São 4 artigos, né? 4 artigos do capítulo 13 do Código de Trânsito Brasileiro, né? Exato. Então, de transporte escolares. Mas quem regulamenta, quem impulsiona isso, como eu falei, é delegado sempre aos DETRANS dos estados. Regulamentar o condutor e regulamentar o veículo. E detalhe, não podemos esquecer aqui sobre normas que atingem também os municípios, porque o transporte escolar, para eles ter oficialmente ele ser executado, ele tem que ir no departamento, geralmente, que é de transporte, para poder se adequar às normas municipais que o próprio código remete. Ele é remissível a isso. Não dispensa... Inclusive, a cada 6 meses, né? A cada 6 meses a vistoria, né? Tem que ser feita. Isso. Tacógrafo, então, a faixa de 40 centímetros amarela, letras pretas, o tempo de uso do veículo, acho que é 8 anos, não sei se mudou ainda, não estou lembrado. Isso, o Fulbright, pode ser também... Né? A gente tem que lembrar que o município exerce um poder de legislar até essas questões também, tá? Nós podemos ter a norma estadual e municipal. Lá, ele autoriza o transporte. O DETRAN... O transporte escolar é o mais burocrático, do meu ponto de vista. Concorda, Luiz? É o mais burocrático, né? O transporte escolar. Eu diria que a diversidade é grande quando se fala de município. Só que não fica só nisso. Eu quero aqui registrar que quem fizer o transporte intermunicipal, a gente tem experiência disso, então, quando está entre 2 ou mais municípios, aquele transportador que está no município de origem, onde ele regularizou tudo, ele tem que ir no município antecipadamente, que ele deseja lá entrar,
chegar no departamento de trânsito e falar assim, olha, eu sou regulamentado na minha cidade, por exemplo, aqui, eu sou regulamentado, não sou, mas ficticiamente, eu sou regulamentado no município de São Paulo e vou levar alunos de São Paulo para Guarulhos, que é aqui vizinho. Eu não posso ir lá buscar, eu vou levar daqui para lá, aí eu chego antecipadamente no departamento de trânsito e falo, olha, eu tenho regulamentação do estado, no município de São Paulo, eu quero saber como que eu me regulamento aqui. Aí eles vão me dar o requisito, vou lá e entrego. Então, eu estou autorizado a entrar no município de Guarulhos. Basta? Não basta. Eu tenho que ir na MTU para pegar a autorização intermunicipal, porque nenhum município tem poder de dar autorização de um município para o outro. Eu tenho autorização para circular dentro da cidade de São Paulo, que eu sou regulamentado, e quero levar aluno em Guarulhos. Só que eu estou agora numa interface de municípios, então eu tenho que ir na MTU e me regulamentar. Num do curso de atualização, eu estava falando isso, um aluno disse, não, Ruiz, eu tenho aqui, eu circulo aqui e tenho autorização de 3 municípios. Eu falei, não, é assim. Aí uma aluna pediu licença e falou, dá licença, professor. Eu falei, tudo bem. Ele falou, olha, um amigo, ele não fez o que o senhor está recomendando aqui, a MTU pegou ele, porque a MTU ela não vai fiscalizar no município de origem. Eu estou com o meu veículo escolar, circulando na cidade de São Paulo, a MTU pode passar, que ela não vai me parar. Por quê? Placa de São Paulo, município de São Paulo, não é de competência dela. Agora, eu estou em Guarulhos, outro município, carregando escolar, aí ela vai me parar, porque é de outro município. E aí ela vai pegar e pedir a licença, a autorização dela. Bom, ele foi abordado, não tinha da MTU, foi levado para o pátio da MTU, 30 dias para regularizar, e há 2 anos atrás, ou 3, ele teve um custo de R$10.000 para poder regularizar e pagar tudo o que ele foi. Então, eu quero aqui dizer aos que me ouvem que esse transporte intermunicipal, eu tenho que ter autorização para cada município que eu ingresso, provando que eu vou lá só levar, depois é lógico que vou buscar, eu não estou indo lá no município buscar, e isso teve um conflito muito grande no passado, porque não tínhamos essa regulamentação, e quando o cara entrava na outro município para levar alguém, ou para buscar, ele tomava canetada, punição, tudo. Então, também quero aqui registrar, é só um momento, professor Eduardo, eu quero aqui também registrar sobre a previsão da Artesp. A Artesp também tem o transporte de estudante, que é muito semelhante ao escolar, e tem uma regulamentação do veículo, então, inclusive, um dos requisitos do curso que tem que apresentar para a regulamentação da Artesp de estudante é ter o curso escolar. Pode ter o coletivo, mas o escolar tem que ter, senão ele não autoriza o condutor ao Tem os dois. A partir de 15 anos, acima de 15 anos, tem que ter os 2, né? Você vai transportar. O tio da minha esposa, que reside em Campinas já há muitos anos, se aposentou em 97 na Rod e comprou uma Kombi para a esposa, depois comprou a Topic, uma Besta, enfim. Ele tem mais de 20 veículos, né? E ele me contava, desde a época, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ele falou, olha, eu tenho que regulamentar Artesp, MTU, NT, tudo ele tinha que fazer. Ele explicou isso para mim na época, eu estava ainda, nem era formado em transporte escolar, aí eu falava, caramba, mas quanta exigência, ele falou, essa. E ele sempre foi muito organizado na parte contábil, na parte de manutenção, de operação, com os profissionais que ele contratava, e ele sempre foi muito sério, levou tudo legalizado, bonitinho, né? Preto no branco, sempre cumpriu as normas, enfim. Eu estou mencionando ele por isso. E que você falando assim, bate certinho, obviamente, né? Pelo fato que ele trabalhava, residia em Campinas, porém, ele fazia a cidade vizinha, Vinhedo, ali na Valinhos, né? A região ali, então ela saía de um município para o outro, né, de origem, por isso que ele tinha que pagar todos esses encargos aí, regulamentar, né, certificar tudo certinho, né. Então isso daí sempre, há 20 anos atrás, eu ouvi ele mencionando, quando ele vinha de férias do interior, ele falava, eu tenho que voltar um pouco antes, que eu tenho que fazer toda a documentação novamente, né, é semestralmente, não é isso?
Isso, e quero registrar aqui, pessoal, aproveitando a todos que me ouvem, a você, Eduardo, que já está na hora, não, já passou da hora da NTT, porque ela é competente para regulamentar transporte, já passou, porque nós vamos ter divisa de estados, onde o transporte escolar já está atingindo a divisa de estados. E aí nós não temos um órgão estadual nem municipal que tem competência. Então, nesses limites da divisão estadual, por vezes, os recursos de escola, eles estão muito mais melhor aparelhados no outro estado do que, porque eu estou na divisa. E pai, eu quero que meu filho vá lá estudar numa escola melhor. Então, já existe registros de transporte escolar entre o Estado. Então, a NTT ela precisa estar com um olhar para isso, porque vai ter conflito. O cara entrou no outro estado, ele vai ser punido. Né? Então, fica meu registro, que isso eu falo nas aulas. Eu pesquisei, a NTT eu não vejo nenhuma legislação, perdoa aqui e até respeito se alguém souber de alguma norma de transporte escolar da NTT, eu fico até feliz, porque toda a minha pesquisa, ela não chegou a qualquer fato de que tenha uma regulamentação. Outros transportes têm. Mas estou aqui, os estados vão crescendo, vão dinamizando e vai chegando as divisas. E os conflitos vão começar a existir. Mas é então, importante, professor, abordar isso, esse registro. É bom, é importante, é de grande relevância você registrar isso aqui. Me permite interromper rapidamente, porque as pessoas acabam ficando chateadas. A gente não pode falar toda hora, né, para interromper você, mas tem a Mirelle Bertassi, que é instrutora lá nossa, lá da Oswaldo Cruz. Muito obrigado, Mirelle. O Marco Antônio está aqui também, Giradelo. O Leandro Peçanha está aqui. O Mário Henrique de Mauá, um grande profissional. Ele é instrutor de cursos especializados e motorista de fretamento, um grande profissional, um grande amigo. O Mário Henrique Xmar está aí. Josimar Amaral, Alvinho, Flávio Fagundes, Gladson, Barçalobre, Kleber, Celita, Paulo Roberto, Dirce, Coronel Ordeli Saavedra entrou aí na nossa live. Um grande abraço, Coronel. Todos os amigos e amigas do trânsito, que são instrutores, especialistas, condutores, motoristas profissionais, ou quem não é da área de trânsito, que são nossos amigos em comum, que está sempre nos prestigiando nas nossas lives. Muitos alunos, ex-alunos do CEVAT, né? Eu costumo dizer que nunca vai ter ex-aluno do CEVAT, né? Porque o aluno retorna para atualizar o seu curso, aí a nossa amiga lá da secretaria, lá, a Aline, né? É a Aline, né? A secretária, ela sempre divulga aí outros cursos, os professores acabam no intervalo contando que tem outros cursos aí e muitos profissionais que vão até o CEVAT acabam retornando, né, professor Luiz, para formar em outros cursos aí. Então, a gente está muito contente. E eu gostaria, se for me permitir, no conhecimento das normas, né, que norteiam regulamentação do transporte escolar. Claro que você já está falando desde o início a história do escolar, mas hoje nós temos a Lei 9.394, que é de 20 de dezembro de 96, que é a regulamentação do transporte escolar, que fala da Lei de Diretrizes de Base de Educação Nacional, né? Então, o artigo 208 da Constituição Federal também, né? De 5 de outubro de 88. O senhor podia dar uma pincelada nisso daí, por gentileza? Olha, nós temos aí programas que prevê, mas vamos começar pela Lei-Mãe, né? Que é a nossa Constituição de 88, como você já citou aí, em que ela prevê que dentro do plano de educação, o aluno também tem o amparo do transporte. E isso se estendeu para as leis de base, né? E também nós temos um programa federal que apoia os estados e municípios, integram um transporte, inclusive os municípios, eles recebem verbas para que eles possam dinamizar o transporte. Não é uma verba para a educação, é uma verba para o transporte das crianças que são integrados pelo município, os estados e a federação. Então, quando você fala disso, a gente vê que numa lei
da Educação prevê o direito de transporte. Na Constituição, ela prevê também essa realidade. E eu acho que é Caminho da Escola, que é um programa federal, que também... PENAT, né? Tem isso. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, né? Isso. Dá apoio, né? Dá suporte. Essas normas, elas estão presentes aí para fortalecer o acesso à criança para a escola. Eu acho que os municípios eles vão trazer dentro de si algumas regulamentações. Quem tem e quem não tem direito ao transporte, principalmente o TEG, que é o gratuito. Porque quando eu posso pagar, eu contrato transportador e aquela coisa. Quando a criança ela não tem recurso, aquela criança pode estar dentro desse plano de proteção gratuito, mas tem uma regulamentação, as coisas não são assim, não. Tem um raio da escola para a residência, que é acobertado, e até a norma fala, por exemplo, na cidade de São Paulo, que quando ela tem uma barreira que possa levar ela a uma insegurança, ela, por menos daquela quilometragem, ela está também com direito amparado de ter o transporte gratuito. Quero aqui registrar também que o transporte gratuito, ele também se estende às crianças portadoras, deficiências mentais, físicas, né? Essas crianças, o transporte gratuito, quando se trata... Na PAI também, né? Na PAI, né? Isso. Os órgãos como Eles a PAI, são adaptados. É lembrar que o veículo tem que ser adaptado. Eu conheci na cidade de São Paulo... Eu já fui condutor, professor, aqui na prefeitura do transporte escolar. Eu tive essa experiência por 2 anos. Transportei crianças especiais, autistas, síndrome de Down. Enfim, a gente tem todo um curso de treinamento para poder atendê-los de forma correta, né? Isso, o detalhe, professor Eduardo, que quando se fala do transporte público que o poder público destina às crianças, eles são exigido monitor, tá? Nas outras relações, eles não têm essa obrigação. Então, o monitor é facultativo no particular. Só que tem empresas, ou tem também transportador que eu conheço, que ele não abre mão desse auxiliar, né? O auxiliar que vai... Ter, né, professor? Isso, tem que ter, até para evitar uma série de transtorno durante o movimento do veículo e no embarque, desembarque, esse profissional pode auxiliar muito. Inclusive, São Paulo tem um curso de mobilidade aqui pela Secretaria de Transporte que obriga o condutor e o auxiliar a fazer o curso. Se não tiver, eles não recebem autorização pelo DTP. Aqui é o DTP que regulamenta e dá as devidas autorizações. Então, primeiro, o cidadão se regulamenta no DETRAN, o seu veículo e o seu curso. A partir disso, ele vai no DTP para poder receber autorização. Aí elenca uma série de documentos para ser expedido e autorização. Aí eu estou falando de município. De município para município, nós podemos ter regras diferentes. Não dá para aqui, num país, só o estado de São Paulo tem quase 500 e tralalá de municípios, não tem como a gente aqui falar que tudo é igual. Não é. Aqui na região do Vale do Paraíba, eu dei muito treinamento para escolar, que as legislações dos municípios ali, que norteiam aquela região, além do curso de transporte escolar, a prefeitura exige o coletivo também. A cidade de São Paulo não precisa do coletivo, basta o escolar. Então, nós vamos ter algumas diferenças regionais, quando se trata de município, e se trata até também da MTU. A que vai também dar o seu requisito para o intermunicipal. Tá? A gente tem que lembrar... Uma complementação, Ruiz, desculpa. É só para aproveitar o gancho que eu lembrei. Você vê que quando você vai fazer o curso de transporte escolar, existe um laudo, né? A exigência de um laudo para o profissional, tanto do curso de transporte escolar, condutor, como no curso de 40 horas do instrutor, não é isso?
A formação? É, um laudo, né, do condutor. É o único curso do especializado que exige isso, né? Sim, é o único que tem que fazer o psicotécnico. Exatamente. Exatamente. Os demais não exigem essa... Eu só abordei isso, desculpa sair do foco, só para alertar os amigos que não são da área de transporte escolar, porque tem muitos que são instrutores, mas não são instrutores especializados, só de primeira habilitação, né? Ou Sim. de formação de instrutor. Então é bom enfatizar isso para ver a importância, não desmerecendo os outros, é claro que todo curso tem sua importância, tem, né? Mas acontece que o escolar você está lidando com crianças, né? Então, a responsabilidade do condutor, proprietário, na prestação de serviços do transporte escolar é um grau um pouco acima, no meu ponto de vista, parte de psicológico, postura, conduta, entra muita psicologia ali, né? A psicologia, a parte humana, a parte ali de empatia, de entender que uma criança, adolescente, vai transportar uma menina com a saia, uma blusa, um decote, um garoto, a forma que você deve se aproximar. Tudo bem que nós estamos agora no momento da pandemia, mas falando isso antes, né, da pandemia, a gente vê muitas pessoas aí que se envolvem aí com crimes, né, como pedofilia, enfim. Então a gente trata muito isso em sala de aula, né? A gente dá muito exemplo no curso de formação de condutores de transporte escolar, né? A conduta dele, não só na dirigibilidade, na parte operacional, que é claro, direção defensiva aplicada, distância de segmento, entre outros, mas na parte humana, relacionamento interpessoal com o aluno, a parte de postura, de respeito, é muito exigido, muito cobrado, né? Porque como que vai contratar um profissional para transportar crianças se ele... E tanto é que tem também a ficha dele, né? As certidões negativas, a exigência, né? Tudo isso daí, para quem não sabe, é exigido, né, professor? Então é bom lembrar disso. Né? É que o artigo de lei do CTB, ele exige a prestação para o transporte escolar da certidão criminal, né? E ele, criminal, ele elenca os 4 crimes, né? Então, ele não elenca outros crimes que possam estar atrelado à conduta de um escolar. E é muito interessante que se o cara tiver uma condenação de outro crime que esteja ligado e é gravíssimo para a questão do desempenho profissional, esse cara não é impedido. Então, o 329 que trata dos crimes, dos 4 crimes elencados lá. Mas sobre isso que você está falando, isso aí deveria ser peneirado no psicotécnico, porque o profissional psicólogo ele tem que barrar esse profissional. Mas eu quero aqui registrar que isso que você está falando entra em outra órbita, além da legal, entra no relacionamento interpessoal, e nós, da CEVAT, recomendamos aos nossos docentes tratar isso com muita sensibilidade, porque eu tive um caso de um aluno na sala de aula de atualização, que ele, sem o desejo de qualquer coisa, a não ser agradável, e ele, para estimular as crianças, ele começou a fazer perguntas dentro do veículo escolar, e aquele que acertasse, ele destinava por dia um pequeno valor lá, hoje, R$5, vamos dizer assim. Não era para todos, era uma pergunta por dia, e quem acertava, ele falava, está aqui, ó. E ele foi fazendo isso, e as crianças gostavam tudo. E um dia, uma menina, uma garota, que era cliente, estava em casa, ele contando isso, estava em casa e o pai falou, filha, vem cá, antes de você ir para a escola, vem pegar um dinheiro com o pai para você comer um doce, um lanche na escola, tudo. Não, não precisa não, papai. Por que não? Porque o tio deu. Como assim o tio deu? Aí ela contou a história. Ele falou assim, que quando ela teve esse diálogo com o pai estava lá esperando ele chegar para pegar a criança e falou na cara dele, o que é isso aí? Você está dando dinheiro para minha filha para quê? Isso aí é pedofilia. Ele ficou com uma saia justa, que ele falou assim, olha, eu para sair desse enrosco foi muito complicado. Então,
Eu quero aqui registrar os senhores uma série de ocorrências entre o escolar, o profissional escolar, a mulher e o homem escolar, em relação a uma situação que ocorre nessa relação, e às vezes já tivemos casos, até a professora Luciana Morelli, não sei se ela está no ar aí, ela conta um caso muito interessante também, de um condutor que ele transportava criança, eu acho que nem bem criança era, já acho que adolescente, mas assim, um menor. E essa menina, ela estava com um comportamento muito diferente, triste, ali, quieta, calada, e ele ali observando tudo isso, mas ele ficou na dele. E num dia, na entrega dessa criança, o adolescente, ele pegou e falou para ela: o que está acontecendo? Você não é assim e tudo. E naquele momento ela pegou e falou, confessou para ele que todo aquele comportamento era devido ao atrito e às brigas da mãe com o pai, que aquilo aborrecia muito ela. E ela que partiu para esse comportamento. Ela ali muito sensível, ela acabou se dirigindo a ele. Professor, mas logo volta. Voltou. Voltou? Ele, sem esperar, ela veio, abraçou ele e começou a chorar. A vizinha, uma vizinha, acusou ele de abusar de uma menor, ainda mais com 12 anos, 13, a gente sabe o que está escrito no Código Penal. Bom, conclusão, aquilo ele foi levado para o distrito, ali foi feita reportagem, no fim provou que ele não tinha nada a ver com isso, resumindo a história que ela conta. Ele teve que sair da cidade. Acabou o transporte escolar com ele não devia nada. Então, eu trago isso nas minhas aulas e falo aqui a todos que me ouvem, que a gente precisa ter um limite para poder ter essa relação afinada. Um distanciamento, né? Um distanciamento corporal, físico, né? Estabelecer educadamente, ter uma abordagem, ter uma sensibilidade ao falar, explicar, né? Que não ofenda a criança, nem os pais, enfim, é uma saia justa. Não tenha dúvida, professor. Quando eu fazia meus... Oi? Só um segundo. O Luciano Senedese, do SESC-Senat, nosso amigo lá, o senhor ministrou curso para nós lá na Impacto de Prudente, lá do Gladson, é instrutor de SESC-Senat, da cidade de Oswaldo Cruz, onde reside em Prudente. Ele está aí também, o nosso amigo Luciano Senedese, o Luiz Simão, a Alessandra Veiga, a Andréia Prado, que também foi aluna de vocês no CEVAT, instrutora também, Andréia, grande amiga. A Maria do Socorro, a grande profissional, instrutora de empresa de ônibus também, de trânsito. O Marco Antônio, a Mirelle, o Leonardo Peçanha, o Ordeli, o Coronel Ordeli está aí conosco. Um forte abraço, Coronel Ordeli, Andréia Prado, Tiago Souza, grande profissional, grande instrutor. O Luiz Timóteo, que está aí também assistindo a gente. Muito obrigado, Luiz. Xmar, é um grande instrutor de São Paulo. Josimar Amaral, Alvino, enfim, Celita Lima, Paulo Dirce, Eliana, minha esposa, Tadeu Pinheiro, Fábio Freitas, enfim, todos os nossos amigos aí, Irineu Barbosa, Jurandir, Eliana, Daniel Melo, o Fábio Picher, lá de Erechim, Sandra Machado, Nivaldo Pereira, Flávio Araújo, enfim, Adriano Maciel, todos os nossos amigos aí, Zuleika, Carmen Moreno, que é a grande profissional aí do CEVAT. Enfim, um grande abraço a todos aí que estão entrando. Os que nós não mencionamos, você falou que a professora está aí, a Luciana Morelli, que faz parte do corpo docente da CEVAT, ela está aí, professor? Não sei, eu não consegui localizar ela, não. Se ela tiver, um forte abraço aí. Laércio, educador, está aí também? Vamos ver. Laércio Simar, que é tenente da Araçatuba, da base rodoviária policial militar de Araçatuba, o tenente Gessimar. Fizemos já uma ocasião, o Mar Amarelo, na cidade de Penápolis, lá, um grande amigo. Muito obrigado, tenente Gessimar Santos, que está aí, diretamente de Araçatuba, nos prestigiando em todas as lives. Muito obrigado, tenente Gessimar. Um forte abraço. O professor Luiz também foi colega de farda aí. Hoje ele está na reserva, mas atuou muitos anos aí na nossa gloriosa, a nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo. A palavra é sua, professor. Voltamos aqui.
eu quero até aqui brincar um pouco com uma pessoa que está no ar conosco aí, né? Ela não é muito importante, mas ela é minha sócia, a Silvia Helena. Ah, está aí? Ah, Silvia Helena aí, ó. Desculpa, se eu não falei o nome dela. Silvia, muito obrigado pela audiência. Estou brincando. Fazendo uma brincadeira carinhosa. Ela não é muito importante, mas é minha sócia. É sua sócia, né? Forte abraço, viu, Silvia? Muito obrigado aí pela audiência aí, viu? E quero também, novamente, relembrar, teve gente que entrou aí no ar, eu quero transmitir o meu carinho, minha alegria por estar participando aí conosco dessas informações, dessa experiência, né? Os professores da CEVAT, né? Os alunos. Então, esse grupo que está dividindo conosco aqui, inclusive fazendo questionamentos, falando da importância das matérias que compõem o transporte escolar. Então, nós estamos falando, o professor Eduardo, sobre essa relação que a afinidade pode ter, mas ela tem um limite para que a gente não tenha aí problemas. Dentro do veículo também, eu tive alunos e alunas que falou, uma me lembra que ela disse que tinha uma menina que era peralta, mas peralta pra caramba, e nova, uma criança aí de 5 anos e tal, e ela era danada. E um dia, na entrega das crianças na escola, ele abriu o veículo, né, e saíram todo mundo. E ele olhou e falou, ué, cadê a menina? Porque ele não viu passar. Ele entrou dentro do veículo escolar, foi no fundo, e adivinha que ele flagrou? O menino é daqueles meninos tímidos. Ela não deitou ele no assoalho do ônibus e estava lá em cima com aquela cena, que ela deve ter visto isso em algum filme e tal, e ela chega e aborta e dá uma chamada de atenção na criança. Então, essas questões que nós estamos tratando aqui, nós vamos ter clientes difíceis, clientes que nos reconhecem, clientes... E o verdadeiro cliente que a gente tem no transporte escolar não é adolescente e a criança. Nós temos os pais que fazem o contrato, firmam uma responsabilidade, e atrás disso quero aqui lembrar a todos que isso faz parte do nosso roteiro de formação do instrutor, do motorista, que no contrato transfere para o profissional motorista, não só para a empresa que ele trabalha, a não ser que ele seja autônomo, ele passa para ele a responsabilidade, porque o menor, ele não pode responder pelos atos dele. Sim. Então, nós tivemos casos aí, inúmeros, de problemas. Um deles, que o motorista falou, ele chegou para pegar as crianças, e todo mundo saiu, e o garoto não saiu. Um aluno saiu, e ele falou para as crianças, espera um pouquinho aí, fechou o veículo, e foi lá na recepção da escola, né, na secretaria, falou, cadê fulano? E alguém falou, não, está chovendo. A mãe dele veio e pegou ele. Ela falou, bom, a mãe tudo bem. A mãe tudo bem não, porque o transportador escolar, quando alguém for lá buscar, tem que avisar ele. Claro. Aí ele ficou já meio assim, com a pulga atrás da orelha. Quando ele saiu para distribuir as crianças, o último era próximo da casa dele, que era esse garoto. Ele estava indo para casa, a mãe estava lá em frente à casa e sinalizou para ele parar. E quando ele parou, ela pegou e falou, cadê meu filho? Ele falou, ué, falaram que a senhora foi lá buscar. Eu falei, não, eu não fui buscar e eu quero saber do meu filho. Ela falou, entra aqui dentro. E foi para lá para a escola. Chegou na secretaria, cadê o filho dela aqui que vocês falaram que ela veio buscar e não veio buscar? Aí a outra funcionária lá que viu a cena falou, não, a sua vizinha veio aqui e aproveitou e levou ele. Ela levou para a casa dele, estava chovendo, deu almoço, porque era de manhã, e nem avisou a colega que estava com ela. Quer dizer, foi outra saia justa, porque cadê a criança? Eu dei a criança para você transportar. Mas a sorte dele é que ela não saiu da escola, né? Então, eu estou aqui tratando de coisas como no transporte rural, que isso foi me informado na sala de aula, aonde duas meninas, no campo rural, duas meninas que foram entregues, aquela história, deixa na porteira da fazenda, do sítio. Não, eu deixava na porta, na porteira não. Mas isso na área rural, mas deixava.
por tratativa dos pais e do transportador. Até que um dia, isso é um fato verídico, que eles deixaram as duas crianças lá, as duas irmãs, as crianças não chegaram na casa, e vai daqui, vai de lá, e vai daqui, vai de lá, elas foram encontradas no matagal, estupradas e mortas. A última transferência de responsabilidade foi para o condutor. E ele levou para a escola e trouxe. Aí tem gente que fala assim, Ruiz, mas está combinado, está combinado. Quando você estiver no banco dos réus, na frente do promotor juiz, explica lá para ele que você combinou isso. Exatamente. É um incapaz. Aquela criança é um incapaz. Agora, quero aqui registrar. Protegê-la, né? O adulto, né? Quero registrar nessa relação. Depois o condutor, né? Principalmente, responsabilidade quando acontece alguma coisa com o filho dos outros, né? Sim. Exatamente. E aí eu quero aqui lembrar aos nossos profissionais, seja eles quais forem, que eu não sei como que isso vai ser resolvido, mas a entrega da criança deve ser entregue para alguém que tenha capacidade de recebê-la. Ela tem que ter capacidade de 18 para cima, porque isso pode trazer um transtorno no profissional de escolar, né, como já trouxe. Então, eu fico aí nesse registro. Aproveitando o ensejo, travou? Travou, Ruiz? Não, pode falar, professor. Pode falar, professor Eduardo. Professor, aproveitando o ensejo, outra dica que nós damos aí em sala de aula é quando vai desembarcar o aluno, sempre observar o seguinte: orientar ele antes de descer, para não atravessar na frente sem olhar do veículo, aquela coisa toda, né? Como pedestre ali, né? Isso acontece muitas vezes. Aqui aconteceu isso num bairro chamado Lagoa Seca, que fica próximo de uma usina de açúcar e álcool, e as crianças, dois irmãos, atravessaram e não olharam, e vinha um caminhão no sentido oposto, entende? Sim. Então, aliás, fazendo a ultrapassagem no transporte escolar, no sentido único ali, aí ocorreu o sinistro. Então, tem que deixar bem claro, o condutor tem que abrir a porta quando ele tiver segurança que o desembarque vai efetuar o desembarque com segurança, né? É outro detalhe que parece que 1 ano, 2 anos não acontece nada. Mas por quê? Porque nunca aconteceu nada, então nunca é dito, nunca é falado. Eu acho que é melhor repetir uma coisa no sentido de segurança viária, de prever o perigo, na previsão, né? Que vai evitar o sinistro. Porque depois já não adianta mais falar, eu poderia ter avisado, né? Mas isso jamais eu imaginei que ia acontecer. A gente tem que imaginar uma situação que você não imagina que vai acontecer naquele local, que é o local mais ermo, mas mesmo assim, num certo dia, numa certa manhã, uma certa tarde, pode acontecer uma coisa indesejável que vai ceifar a vida daquela criança, enfim, e vai prejudicar o profissional pro resto da vida. Então, vamos, cautela sempre é bom, cuidados, enfim, com a segurança viária, direção defensiva, ao atravessar, ao orientar, isso daí acho que nós temos que abordar. Uma das coisas mais importantes que nós falamos, tudo foi importante, mas é referente à parte do profissional, do condutor com os alunos, né, na parte de relacionamento interpessoal, né, a forma como o profissional deve agir, né, professor? E também a parte de segurança viária, aí, que é de suma importância, né? Porque principalmente eu estou falando aqui no interior, sabe? Eu sei que em São Paulo as pessoas tomam mais cuidado, os profissionais aí estão acostumados com o trânsito, o rush, o movimento maior de pessoas, veículos, enfim. Não que todos tomam cuidado, devido cuidado, mas aí é diferente a pegada. Eu já morei aí mais de 30 anos, eu sei. Aqui no interior o pessoal é mais tranquilo, sabe? Porque não acontece com a mesma frequência. Pelo fato, obviamente, que a cidade menor tem menos pessoas, menos veículos, enfim. Então, é de suma importância o profissional, em qualquer lugar do mundo, mas no interior dos estados tem que redobrar atenção. São Paulo já é a capital, a grande metrópole, então as pessoas acabam tomando os devidos cuidados. Não vou dizer 100%, mas a maioria. Agora, professor, me diga uma coisa, com essa pandemia que nós estamos vivenciando, quais são os efeitos dos nossos queridos amigos do transporte escolar nesse momento? O senhor tem
deve ter visto muito mais do que eu aí na capital, em São Paulo, na grande São Paulo, aí ao redor de São Paulo. O que eles fizeram, coitado? O que está acontecendo com eles? Porque a gente sabe que não está fácil para ninguém. Mais de 1 ano e meio sem o transporte escolar parado. Eles foram obrigados, obviamente, penso eu, em se reinventar, né? Exceto esses que são aposentados, sem outras fontes de renda para poder sustentar, se manter a família, filhos em faculdade, em escola, pagar a van, muitos têm prestação atrasada, até o próprio nosso amigo, o deputado federal, sempre ajudando o deputado Aboane aí, sempre querendo melhorar a vida deles, mas não depende só dele, nós sabemos, né? Como que está sendo para eles, professor? O senhor poderia transmitir isso para nós, por gentileza? É muito triste isso, né? Muito triste. Eu só quero fazer uma ressalva aqui para todos que me ouvem. Quando tem um acidente que tem lesão e morte, envolvendo o aluno de transporte escolar, a gente tem que lembrar que tem 2 efeitos, no campo penal e no campo civil, né, do Código Civil Brasileiro. As leituras que eu tenho feito das decisões judiciais em caso de acidente fatal ou lesão, não tem como tirar do polo de responsabilidade aquele que matou e feriu, ainda que por uma imprudência ou negligência do profissional escolar. Não foi ele que matou. Ele, no máximo, contribuiu para que a criança ficasse exposta a uma fragilidade e, nesse sentido, o responsável, quem vai para o banco dos réus, é aquele que contribuiu com a lesão ou a morte, ou sequelas, como eu tenho visto e estudado. No entanto, no efeito civil, a gente está encontrando aí várias decisões em tribunais e até superiores, a indenização. Quem vai indenizar, ela está indo nas costas, por vezes, do proprietário do veículo escolar. E quando ele tem por contrato, até a responsabilidade que a gente fala das partes. Então, eu vi leituras aqui de decisões onde a prefeitura que contratou o transporte escolar e a decisão do juiz ou da juíza é que a indenização fosse paga pelos 2, pela prefeitura e pela empresa ou pelo autônomo transporte escolar. Eu tive um caso fazendo uma leitura esses dias, numa prefeitura, acho que foi do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde teve a lesão, a morte, e a juíza condenou o cidadão que estava na moto, que passou pelo transporte escolar e acabou pegando a criança, lançando ela a uma distância já fatal. Então, ele respondeu pelo crime. E como a moto estava no nome do pai e ele não tinha habilitação, o juiz, ele no campo civil da indenização, ele responsabilizou o município que tinha o contrato, porque a administração pública, quando ela faz um contrato, ela tem responsabilidade nos seus atos também, o pai e o filho. E eles reclamaram em recurso que o Tribunal Superior reformou a sentença de 44 mil para 88 mil que dividisse entre as partes, proporcional cada um às suas responsabilidades. Inclusive, isso é o valor que a família vai responder, que vai receber. Sem contar ainda que, pela lesão da morte, aquela pessoa que é a tutora, é a responsável, ela vai receber, aliás, desculpa, essa é por uma lesão permanente. 88 mil é o prêmio, né, é o valor, fora que eles vão arcar um salário mínimo até 72 anos. Tá? Pelo amor de Deus. Então, nós temos aí uma responsabilidade penal e uma responsabilidade civil, que ela tem que ser apurada. Morte, ferimento, lesão permanente, então, e quero aqui registrar ainda, complementarmente, quando você lesar, qualquer um no território nacional lesar uma pessoa amparada pela Previdência Social, os procuradores, são os advogados, estão entrando com uma ação contra aquele que matou ou feriu. Porque ele que vai pagar, a Previdência Social que vai pagar pelo resto da vida,
Vamos imaginar uma pessoa que vem a morrer, mas tem lá a pessoa, o beneficiário, né? Que fica lá, a pessoa que recebe, o marido e mulher, mulher, marido e tal. Então, essas questões, elas têm que ser muito olhadas, não só no transporte escolar, mas o efeito do acidente. Em relação à pandemia, eu tenho amigos, e muitos no transporte escolar, e tem uns que ficou numa situação muito precária, sem renda. Alguns, os pais ainda pagavam mensalmente. O Júlio aqui, que é do meu bairro, amigo de anos, ele falou que alguns ainda pagavam, eram poucos. E ele se viu sem saída, até que agora eu sou cliente dele, né? Ele arrumou um valor de dinheiro, muito pouco, e ele falou, vou fazer o que com isso? Ele foi no mercado, comprou uma caixa de ovos e está vendendo ovo. E eu sou um cliente que compro semanalmente uma cartela de ovo. E ele falou, olha, está dando para sobreviver. Tem um aqui, o outro amigo, que montou essa questão de sucata, reciclagem de materiais. Eu já vi aí, transportador escolar, Cavan escolar, ele comprou esses biscoitos de polvilho e para num ponto da via, abre lá e coloca os sacos lá, estão vendendo biscoitos de polvilho num ponto interessante. E tem alguns que a prefeitura, por ele ter o tag vinculado, a prefeitura fez um contrato para ele entregar materiais, autorizou ele, a prefeitura tem esse poder, trabalhando por ela, para ela, ou deslocamento de pessoas ou materiais. Então, mantém uma renda, mas nós vamos ver no campo público e privado que isso trouxe um problema muito, muito grave. Quando o contrato ele é bilateral, que não é um contrato com a administração pública, as partes se entendem. E não adianta entrar um transportador escolar contra o pai, porque o pai também, por vezes, já foi desempregado, e quem não tem nada não paga nada. Ele é condenado, mas não tem o que pagar. Agora, quero aqui registrar que qualquer contrato público, não só de transporte escolar, ele é unilateral. Se a administração pública ela tem que motivar por que ela encerra um contrato, mas ela pode. Então, nesse caso, é um problema pandêmico, nós vamos ver isso, inclusive no Detran, são diário oficial, a suspensão, encerramento de contrato, porque não tinha mais viabilidade da máquina pública manter aquele contrato. Aquele serviço não era mais prestado. Então, o contrato público ele é unilateral. A administração pública que dá as regras. E quem quiser, fecha ou não o contrato, sabendo que pode haver mudança. Inclusive, no TEG, aqui em São Paulo, teve cara que foi contratado pelo número de alunos, foi chamado e falou assim, olha, você se adapta ao seu veículo, você vai levar quatro crianças só agora. E ele falou, modificou, só que ele recebe pelo número integral, para compensar. Entendi. Chama compensação, tá? Então, eu fico, é muito interessante saber disso, porque muitas vezes isso, na sala de aula ou por aí, é questionado e a gente tem uma luz. Contrato público é unilateral. Tá? Administração por motivação, exatamente. Então, fica aí. Eu falo reinventar, chama reinventar isso aí. Se reinventar, exatamente. No caso, eu, por exemplo, né, eu sou servidor público, graças a Deus, né? A gente sabe que não é grande coisa o salário, mas está aí melhor o pingado que o seco. E com essa pandemia, eu provisoriamente estou afastado de escolas, de aulas presenciais. Já tomei a primeira dose da vacina, 18 de agosto, se não me falha a memória, eu vou tomar a segunda dose. Então, pretendo talvez voltar, mas só depois de 30 dias da segunda dose, no mínimo. Setembro ou outubro. E vejo muitos amigos do transporte escolar aí, nessa situação aí, pedindo até cesta básica aí na assistência social da prefeitura do município. A gente fica muito triste, a gente vivenciando isso de perto, é muito triste. E eu também acabei me reinventando, desde de maio para cá, fiz um ano, e eu comecei a fazer essas lives aí, acho que mais de 60 lives eu já fiz. É uma forma da gente contribuir para um trânsito mais humano, seguro e
aprender com os amigos que nós entrevistamos. Não é nem entrevista aqui, né? Eu não sou jornalista formado, eu sou instrutor que quero trazer amigos como o senhor, como você, né, Rui? Professor Rui, Obrigado. que a gente já tem essa amizade, sabe do quanto que você contribui. Na última live que nós fizemos no ano passado, deu uma grande audiência, como essa também, está se repetindo a mesma, e as pessoas acabam não assistindo ao vivo, algumas não assistiram ao vivo, assistiram depois, lembrando bem os amigos que eu vou publicar, vou postar no meu canal do YouTube, né, essa live, como as outras também que já fiz. Então a gente vai compartilhando, e esse conhecimento que você acabou de nos transmitir agora é de suma importância, de grande relevância para os amigos, instrutores de cursos especializados que ministram aí os cursos especializados presencialmente, abordar isso. Vários tópicos que você abordou aqui, inclusive esse contrato unilateral, para quem não tem esse conhecimento, é importante falar. Aproveitando para a gente encerrar aqui, se você me permite, aí a prorrogação, Ruiz, da validade do curso de transporte escolar. Qual foi o impacto disso nas escolas? Como a CEVAT, por exemplo. Olha, professor Eduardo, eu quero só ressaltar aqui, o professor Laércio, né, nosso mestre da CEVAT, ele coloca um julgado do Rio Grande do Norte, onde foi ressarcido o INSS por acidente do cliente da Previdência Social, né? E a responsabilidade chama solidária, né? Quer dizer, é um conjunto de pessoas que se envolve e na decisão civil eles acabam arcando, cada um por si, ao valor recíproco. Nessa decisão que eu falei, não foi dividido entre pai, mãe e prefeitura, da mesma, o pai, o filho, teve valores proporcionais diferentes. Mas... Tem uma negociação no caso aí, né? Uma negociação seria o termo correto? Seria não, uma negociação. A decisão, não. Decisão é judicial. Judicial. O juiz, a juíza vai falar, você vai pagar 75, o outro 25 ou 40% do valor indenizatório, tá? Essa é uma questão muito interessante. Mas é o juiz que decide. Antes de eu responder essa aqui, Ângela Lima, Reginaldo Oliveira está aí, Gisele Barbosa, que é a esposa do Fábio Freitas, aí, ela está aqui também presente, e o nosso amigo Valquimar Costa, grande instrutor de Senat, grande oriundo do transporte coletivo, foi da época da CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo da cidade de São Paulo, a saudosa CMTC, né? E o Valquimar também, nosso grande amigo, também faz parte do corpo docente do CEVAT, aí, grande fera, grande referência aí no transporte coletivo e nos demais, é claro. Muito obrigado, Valquimar, pela audiência. O professor Laércio está aí ou não? Laércio está, professor Laércio está. Professor Laércio, saudações aí, muito obrigado pelo prestígio da sua amizade, sua audiência aí. Forte abraço aí, meu irmão. Professor, então, vamos lá, para nós fazermos aí, fica à vontade. O professor Laércio, ele deu um susto em nós agora, recentemente, né? Tá passou por uma situação, mas graças a Deus ele se recuperou, né? Ele já voltou às atividades, está aí sendo assistido pelo médico. Eu falei até para os alunos dele, que eu tive que substituir ele esse final de semana, que os alunos ele ficou tão apaixonado pelos alunos que ele teve um infarto, né? Mas graças a Deus, graças a Deus ele está bem. Então eu quero lembrar aí que o professor Laércio é uma referência na CEVAT, como todos os professores, né? Mas é um professor que atua desde o início, aí 11 anos de militância na CEVAT, e tem bons trabalhos aí prestados a nós aí. Mas todo o corpo docente da CEVAT tem trazido relevantes trabalhos para nós aí, né? Sem distinção, cada um na sua área. E aí eu quero aproveitar o ensejo e transmitir um forte abraço para os nobres colegas aí, os nobres amigos, corpo docente lá da instituição, da escola CEVAT, os que eu conheço pessoalmente, né? Até fazer uma referência ao nosso saudoso mestre Nelson Lopes, né? Que foi vai fazer uma falta, já vai fazer, não, está fazendo uma grande falta. Imagino para vocês, para a família em primeiro lugar, e para vocês que tinham contato. Eu que tive só 2 finais de semana com ele, eu já conheci ele virtualmente pelas redes sociais. Ele sempre me respeitou muito, sempre tinha uma grande
amizade no WhatsApp, enfim. Nós conversávamos praticamente todo dia, um bom dia, assim. Então, eu sinto muita falta dele. E o professor João, que conheci pessoalmente, você, a Carmen Moreno, os demais do Laércio não tive o prazer de conhecer. Conheci a Luciana Morelli, né? Também uma grande profissional, uma grande amiga. E eu quero transmitir o meu forte abraço a todos os amigos do Cevat e o Corpo Docente. Muito obrigado pela audiência aí e parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês desenvolvem na instituição Cevat. Denise Lécio também está aí, grande amiga aí, muito obrigado, Denise. Enfim, Luiz, fica à vontade. A Denise é nossa cliente, é amiga pessoal. Ô, Denise, muito obrigado pelo prestígio, pela sua audiência, amizade, meu querido. Ela é do Senat também, amiga e cliente da Cevat. Ela é minha amiga pela rede social, pelo Face também, Denise, agora estou lembrado. Um forte abraço, muito obrigado, viu, pela audiência aí. E eu quero agradecer todas as pessoas, professor Ruiz, que estão nos acompanhando ao vivo aqui nessa live. Eu peço desculpas por não ter mencionado talvez todos os nomes das pessoas, dos amigos e amigas, porque são letrinhas pequenas aqui, bem pequenininhas, então às vezes passa rápido e a gente acaba não falando, não mencionando o nome. Mas quem é minha amiga, meu amigo, vai entender que não é maldade, viu, pessoal? Sintam-se todos abraçados e agradecidos pela audiência e pelo prestígio da amizade. Bom, professor Ruiz, o senhor quer falar mais alguma coisa referente à prorrogação do curso que você estava falando? Sim. Sim. Veja bem, a Resolução 828, no seu artigo 2, ela trata que está suspenso uma série de atividades dos departamentos de trânsito em todo o território nacional. E que não me cabe aqui elencar esse, a não ser aquilo que a pergunta é pertinente. E ela fala lá, no artigo 2, no inciso 5º, ele fala da ACC, PPD e CNH, que também está prorrogado, sem prazo. E aí ele vai indo, e quando chega no 7º, ele trata de documentação, mas o detalhe é o parágrafo 1º e 2º da 828, ali depois do inciso 7º, que ele fala que os cursos de especialização também estão incluídos nesse pacote, e ele remete ao inciso 5º, que está lá, que ele faz uma remissão, quando a legislação faz uma remissão, ele ampara também que os cursos estão temporariamente nós precisamos de uma norma do próprio CONTRAN para cessar essa prorrogação sem prazo e dar prazo, como aconteceu o ano passado, quando no começo de março, por deliberação 86, 85 e tal, e no final do ano nós tivemos resoluções ali em novembro, falando que os órgãos já poderiam se movimentar, e tivemos uma tabela para que possa, cada um na renovação, inclusive os cursos de capacitação do ano passado, incluiu no final do ano, validando ele, prorrogando, por um ano. Mais um ano. Apesar que a resolução 789 hoje, ou 358 antiga, ela fala da validade de 5 anos. O que acontece é em caráter excepcional. Isso não será incluído no futuro quando acabar a pandemia. Esse é o meu entendimento e respeito qualquer um outro que, assim, tenha uma outra interpretação. Então, o valor é 5. Agora, esporadicamente, por uma questão extraordinária, tem alguns prazos que foram como habilitação. Então, agora chegou os especializados. Enquanto o CONTRAN não se manifestar, os cursos especializados, tanto para motorista quanto para instrutor, ele está validado, mesmo vencido. Então, é muito interessante, porque tem gente aí me perguntando, Luiz, meu curso especializado, aí eu falo quando? Porque ele diz lá, na 828, a partir de 1º de março de 2020, até a edição da 828, que se deu em abril, 8 de abril. Então, nós temos aí um amparo, até a própria Escola Pública de Trânsito, num documento que eu enviei, me responde que
eles não vão observar os cursos especializados nesse período. Está vencido, está autorizado. A única coisa que eu ressalto aqui para os profissionais instrutores, que o sistema do Detran não é problema de escola pública. Tem gente que eles não conseguem ter uma ideia do que é a responsabilidade de um setor e de um universo dele. Lá tem a diretoria de sistema. A escola pública mandou um documento pedindo para a diretoria do sistema adaptar essas realidades atuais para poder cadastrar o instrutor, mesmo com uma habilitação vencida, com um curso vencido. O sistema não aceita. Quando a escola pública quer ingressar um cidadão lá, cadastrar, o que acontece? Teu título está vencido, então o sistema não aceita, não é a escola pública que tem culpa disso. Não. Então, eu quero registrar aqui que, para efeito de quem está cadastrado, para efeito de quem está dirigindo no sistema viário, no transporte dos cursos especializados, e desde que esteja nesse prazo, ele está amparado. Amparado. Inclusive, na CEVAT, uma advogada ligou para nós, quem recebeu a ligação foi o Gleison, e que falou comigo, a doutora Viviane, e ela tinha um cliente lá, ela trabalha na empresa e tem uma empresa que faz esse suporte jurídico para os motoristas. E o policial autuou o cidadão com o MOP vencido, mas dentro do prazo da 828. Então, eu orientei ela, falei, doutora, a 828 está dizendo claramente que nesse período foi lá em agosto de 2020, então ele está amparado. Esse curso não está vencido. Então, o policial na rodovia, ele comeu bola. Ele deixou de observar a resolução 828, resolução do CONTRAN. Né? Ele é nacional. Sim. Então, fica essa questão. É de suma importância quem está nos ouvindo agora, que tem essa dúvida, né? O condutor que está nos assistindo agora, que está com o curso vencido do MOP, ou do coletivo, ou do escolar, enfim. E dentro do prazo, né, tem que também se atentar nisso. Quem chegou na nossa live agora foi a professora Luciana Morelli, aí do CEVAT, está aí. Boa noite, professora. Estamos falando em você agora, o professor Luiz mencionou, enaltecendo a sua brilhante aula aí na CEVAT. E o Aguinaldo, instrutor, também está aí, um grande amigo aí. Um forte abraço a todos vocês aí do CEVAT e os que não são do CEVAT também. Sintam-se abraçados. E muito obrigado pelo prestígio, da amizade e da audiência dessa live. Professor Luiz, Eliseu Luiz, fique à vontade, se o senhor quiser fazer suas considerações finais. Eu acho que desculpa se eu passei um pouco do limite. Não, para mim está tranquilo. Eu só quero observar a Denise. Meu curso de visitas desapareceu do sistema. Veja bem, a gente tem que tomar cuidado que a partir de 12 de abril para cá, a 14.071, ela vai suprir essa informação na CNH, no campo de observação. Então, eu não sei se ela renovou, se ela tirou uma segunda via, alguma coisa assim. Qualquer alteração, os cursos não vão mais aparecer. Ele vai ficar no Renache. O policial tem acesso, a escola pública tem acesso para ver se está válido ou não. Então, eu não sei se é o caso... eu não sei se é o caso da Denise. Eu não sei se é o caso dela. Os cursos vencidos também, quando for na antiga norma, quando aparecia, se está vencido e eu tirei uma outra via, também desaparecia. Então, essa questão aí, essa questão a gente tem que observar para todos que nos ouvem, de 12 de abril para cá, para lá, até que não altere a norma, nós vamos ter os cursos, não vão aparecer mais na habilitação, mas no Renache está lá, normalmente. Tá? Bem, pessoal, quem tem essa dúvida aí, fique atento aí, tá? Não vai, a partir da lei 12 de abril, da lei 14.071, isso em todo o território nacional, é uma lei federal. Então não vai só constar para os policiais, né, que está lá no sistema deles da Polícia Militar. Vai estar no número Renache. O cadastro lá. Agora não vai ter mais na CNH. O Osmar Santos, né, o Souza, perdão, também é companheiro lá do Valquimar, lá do Senat, está aí também na nossa live. Boa noite, Osmar Soares, muito obrigado pelo
pelo prestígio da sua audiência, da sua amizade, meu irmão. Fica com Deus aí. E estamos juntos aí nessa luta por um trânsito mais humano e seguro, né? Eu fico muito feliz. Olha quanta gente importante, quanta gente bacana está aqui nessa live, né, professor? Como o senhor puxa aí os seus amigos, seus alunos aí, ó. Todo mundo, quando vê uma foto minha com você na rede social, fala, caramba, você tem a honra de estar com o mestre Ruiz. Eu falo, eu tenho que ser exibido mesmo, né, pô? Isso não é para qualquer um, né? É brincadeira. Mas é uma grande satisfação, uma honra para mim, viu, professor? Ter mais pela segunda vez essa honra de você conceder essa live aqui, aceitar. Eu sempre falo para as pessoas que não conhecem pessoalmente aqui da minha região, eles perguntam, né? O professor Ruiz parece o que ele representa na live, ele é assim pessoalmente, não somente comigo, com todos os ex-alunos, alunos, com o grupo docente do CEVAT, sempre querendo compartilhar conhecimento, é humilde, é uma pessoa bem assim, um espiritualista elevadíssimo, né? No grau de empatia, de humanidade e de profissionalismo, né? Com essa bagagem, com a sua história brilhante aí, que você percorreu aí, sua trajetória como profissional aí, militar, na educação para o trânsito, no Detran, em épocas que eram tão difíceis, né? E você desbravou tudo isso, né? Saiu na frente com o facão, né? E teve esse êxito, né, na sua carreira, soube conduzir com maestria a sua profissão, né? Hoje sócio proprietário da CEVAT, também professor, é empreendedor, tem visão, sempre enxerga além do tempo. Então a gente tem uma admiração muito forte. Isso não é demagogia, pelo contrário, é sincero, é de coração, meu professor. O respeito, a admiração e a amizade que nós temos por você, que é bem fraternal, né? Então fique à vontade aí, falar as considerações finais, aí fique... Ou tem outra coisa para falar, quer mencionar algum tópico que você esqueceu ou lembrou agora, fique à vontade, a live é sua. Professor Eduardo e aos que me ouvem, eu quero aqui, antes de fechar, né, as considerações finais, apontar até para... até foi colocado aí que desapareceu do Renache a informação. Então, isso seria interessante. Não tem atendimento presencial em uma unidade do Detran, mas eu recomendo, quando alguém tiver algum problema de registro, encaminha pelo e-mail da Escola Pública de Trânsito, por um e-mail aí, que é um canal eletrônico, fazendo menção sobre esse fato que não está mais constando, para que a pessoa tome cuidado. Outro canal do Detran muito interessante, e não é para usar de forma indevida, mas é para resguardar o direito. O Detran, na nova gestão aí, ele criou ouvidoria. No meu tempo não tinha ouvidoria. Então, a ouvidoria, ela não é algo pesado. Eu não estou conseguindo um canal junto ao Detran, passo pela ouvidoria para solucionar o meu direito que está sendo cerceado. Não é uma coisa, eu estou denunciando. Não, nem sempre é uma denúncia. Pode ser uma denúncia, está lá, é canal para isso. Uma reivindicação, né? Uma reivindicação de direito, né? E quero aqui registrar, finalizando, algumas experiências interessantes no transporte escolar. Quando a gente pegava a fiscalização logo cedo, que tinha que estar na escola às 7 horas, era muito interessante porque eles estavam entregando as crianças e o veículo estava vazio, está irregular, vão para o pátio. O detalhe era quando era às 12 horas a fiscalização. Porque aí a gente pegava ele carregado e quando estava irregular, que ia para o pátio, nós íamos com a viatura entregar criança por criança, para depois levar para o pátio. Sério? Porque não podia deixar as crianças lá. Eu fiz muito isso. Eu fiz muito isso. Isso. Que bacana. E outra coisa, uma coisa muito forte que eu falo nas minhas aulas, e alguns já me ouviu, a Edmé, que é uma amiga, é um trator de esteira, uma mulher muito honesta, aposentada hoje também, foi uma guerreira da educação de trânsito, fez projeto de educação, trabalhou na administração, e alguém ligou um dia lá, ali pelos anos 90, pedindo informação de curso, mas não tem só um curso, tem escolar, tem instrutor, examinador, diretor, e ela pegou e falou para a pessoa, era um homem na comunicação, depois a gente ficou sabendo, aí ela pegou e falou assim, olha, que curso o senhor quer fazer? Eu quero fazer transporte escolar.
Aí ela deu os requisitos, entre eles, tem que ter categoria D. Mesmo a Kombi na época, que ela é transformada e vai para 12 alunos, então passou de 8. E aí, o aluno, o interessado falou para ela no telefone, eu não tenho categoria D, eu só tenho C. E, às vezes, na relacionamento interpessoal, a gente tem que, na comunicação, tomar muito cuidado e polir nossas expressões. E ela, de imediato, falou para ele assim no telefone. Aí, de meia do Detran, falou assim para o cara, enquanto o senhor não foder, o senhor não pode fazer o curso. Então, essa expressão ficou muito salgada. O Detran recomendando o cara fazer o transporte escolar, ele tem que foder, né? Então, e quando ela colocou o telefone no gancho, a diretora, na época, a major, chamou ela na sala, porque a sala só tinha uma divisa assim, mas em cima era aberta. Ela falou, Edmé, você viu o que você falou agora na informação? Eu falei, não, eu informei sobre transporte escolar. Ela falou, olha a expressão que você falou. Você falou para o cara que enquanto ele não foder, ele não pode fazer o curso. Aí ela falou, isso, falou, tem que tomar cuidado. Então, essas coisas. E o detalhe, nós que trabalhamos como fiscalizador, operação, né, fiscalização e educação, eu encontrei alunos do curso de transporte escolar que eu formei, quando eu fui fiscalizar, peguei ele errado. E ele olhava para mim e falou, Ruiz. Aí eu falei, tudo que eu te ensinei você não aprendeu. É bem por aí, né? Eu quero, de coração, agradecer seu convite, professor e mestre Eduardo. Eu quero aqui agradecer uma pessoa que sempre está nas lives minhas, sempre é uma pessoa que tem um carinho por mim, a Andréa Prado, né, Andréia? Um abraço, sempre você está aí interagindo comigo, tá? E se você quiser... Obrigado, Andréia. Estou convidando a Andréa Prado até para integrar o meu sistema de relacionamento, né? Se ela se interessar pelo meu contato, ela dá um sinal que a gente cadastra. É uma pessoa muito especial, uma cliente da Cevado também. O Gladson, que é um amigo, eu não vou nem falar que ele é meu concorrente, é um amigo que a gente se conhece trocentos anos antes de ter empresa credenciada, prestei muito serviço lá na cidade dele. A gente não era credenciado quando eu ia lá dar treinamento de formação de instrutor, diretor e tal. É uma pessoa que a gente tem aí na nossa relação de afinidade. Então, eu não quero aqui marcar e individualizar, falar eles são esses. Não, todos aqui, mas tem alguém que a gente tem aí o nosso ressalto, né? Aqueles que eu não pude conhecer e está aí na live, meu abraço carinhoso. Josimar, que eu tive a oportunidade de sempre assistir ele, e sempre quando eu posso eu vejo o trabalho dele. Parabéns pelo trabalho aí que ele tem feito no campo do trânsito, do transporte. Eu quero parabenizá-lo também, né? Que são profissionais. O coronel, né? Que está nos ouvindo, né, Eduardo? Coronel Ordeli, que é sócio de Trânsito de AZ. Eles são sócios da empresa Trânsito de AZ. Eles percorrem o país ministrando cursos de transporte, de agentes de trânsito, formação e atualização dos agentes de trânsito do município. É um belíssimo trabalho que eles fazem. Eu já tive ouvindo ele. É uma pessoa de uma capacidade muito, muito grande. Fica meu forte abraço também. E gancho, professor, desculpa rapidamente, o Josimar Amaral, eu já fiz uma live com ele, com o Lima, na ocasião, eu não lembro quem mais estava, com o nosso amigo em comum, o deputado federal Aboane, no ano passado. E, recentemente, faz um mês ou um mês e meio atrás, o Josimar convidou o deputado novamente para fazer uma live. Ele causou uma boa impressão com o deputado Aboane, pela humildade, pela capacidade técnica dele e do empenho que ele está empenhando para poder melhorar as condições dos instrutores de trânsito, dos profissionais do setor de transporte, enfim. Então, eu achei de muita relevância
essa postura, essa atitude, tanto do professor Josimar quanto do deputado Alboane, de contribuir conhecimento e transmitir informações através das lives, né? Isso nos dá uma esperança para dias melhores, né? Então a gente fica muito feliz. Mas continua, eu só quis fazer essa observação porque a gente não pode deixar passar batido atitudes e posturas de profissionais aí que estão sempre querendo contribuir para um trânsito mais humano, mais seguro, enfim, e leis que permitam ajudar os profissionais do setor de transporte, né? Mas continua, o professor, desculpa interrompê-lo. Não, jamais. O Claudemiro, obrigado, Claudemiro, pelas palavras, né? Zuleika, a Carme, né? Tem aí um número grande de Ocimar, né? Que são pessoas que tiveram um tempinho para se dedicar a interagir conosco, né? Então, eu fico aí muito feliz e grato. O Adriano, né, que é um amigo, além de ser instrutor, foi cliente da casa, é cliente da casa, o Adriano. É um cara que vem contribuindo muito, né? Eu quero ressaltar o Adriano, a história do Adriano eu conheço como nosso aluno, interage bem, conhece bem, e na unidade que ele entrou na Cevat, que ele entrou lá no Parque Novo Mundo, a unidade Senat, naquela ocasião que eu visitava lá, o Ricardo, que era o gestor, ele falou assim: Ruiz, abrimos aqui uma abertura de vaga para instrutores, né? Foram 11, e dos 11 só passou o Adriano, e ele é aluno da Cevat. Então, para mim, foi um motivo de uma alegria. É uma honra, né? Não somente pelo Adriano, que era meu amigo, mas ele, a experiência dele, somada ao trabalho dentro da Cevat, fez ele chegar a isso, mas pelo mérito dele. Não foi mérito da Cevat nem do Ruiz. O mérito foi dele. Ele passou entre 11 candidatos. Então, eu ressalto isso e parabéns, quero agradecer a todos, a você, professor, e lembrar, a legislação é dinâmica. Hoje, eu tenho falado nas minhas salas de aula, tudo que eu falo sobre legislação é até hoje 18 horas. Por quê, professor? Aí eu falo, segunda-feira ou amanhã, eu não sei que está no Diário Oficial da União. E aí a gente pode ter mudanças em vários aspectos legislativos. Então, mas a gente tratou de coisas que foi do passado, chegou no presente, tem um veículo aí, uma série de exigências de transporte escolar, tem o município, tem MTU, tem a Artesp, quer dizer, a legislação de transporte escolar não é tão simplória, ela é bem ampla. Bem ampla, né? Ampla. Então, eu desejo... Eu fico muito feliz. Eu desejo a todos um excelente descanso, e como homem de fé que sou, que Deus esteja com todos, sendo cético ou não, a gente tem aí uma presença de alguém. Se o nome não é Deus, para mim é Deus, né? Então, é Deus que nos concebeu hoje estar aqui falando entre nós. Então, que Deus esteja convosco e que tenha aí uma luz aí por longos anos protegendo. Eu falo para as pessoas, tomei uma vacina agora o mês passado, 30/7 eu vou tomar a segunda, mas já tomei uma vacina da Covid. Essa é a vacina que eu pedi para Deus, da Covid. Ele me administrou. Então, é uma proteção de fé contra essa e outras doenças, né? Um abraço, professor, e a todos. E até a próxima. Obrigado. Professor, só para finalizar, mais uma vez, muito obrigado. Eu que sempre agradeço. Estou muito feliz e satisfeito. De verdade, estou muito feliz. Eu quero agradecer a todos os amigos e amigas que participaram dessa live. Os que não falei o nome, já expliquei o porquê, que eu não estou visualizando aí todos. Mas a minha gratidão para você, o professor Ruiz, para todos os amigos e amigas que estão presentes. Andréa Prado, mais uma vez aí, as palavras que o professor Ruiz citou aí em relação a você são minhas também, viu, minha querida? Você é uma guerreira, uma ótima profissional, uma grande amiga. Todos os amigos estão aí, muito obrigado. Lembrando que essa live, quem quiser assistir depois, vai estar no Facebook e também vou postar no meu canal do YouTube. Quem quiser se inscrever no meu canal, fique à vontade. É Instrutor Eduardo Febraio. Ok? Quem quiser seguir nas redes sociais, Instagram, febraio.eduardo, ou
o Facebook Eduardo Carlos Sebrae. Boa noite a todos. Um ótimo aí sexta-feira amanhã, né? Final de feriado, um ótimo final de semana, professor Luiz, ao grupo docente do CEVAT. Gratidão, transmito um forte abraço a todos os amigos lá e até a próxima. E quando passar a pandemia, irei visitá-lo aí em São Paulo, aí na CEVAT. Tá bom? Muito obrigado a todos. Professor, fique com Deus. Pessoal, fraterno abraço. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, professor. Muito obrigado.